isso aí, galera. Estamos na nossa aula de número 10, certo? E um assunto muito massa para a gente falar aqui, que é radioatividade, galera. Um assunto que com certeza você vai encontrar na sua prova, tá? Tá nos top 15 assuntos de química que mais aparecem em provas. E quando a gente fala de radioatividade, galera, é aquela questão onde você vai dar um sorriso, vai resolver e vai ter certeza que acertou. Então, bora revisar, bora fazer alguns exercícios e bora! Aí já está aparecendo para vocês então a nossa revisãozinha, jogo rápido, o esqueminha está em PDF para você como uma apostilinha, como um livro, como você achar melhor. Tem balãozinho da memória, tá? Então, ó, radioatividade, galera, é um acontecimento do núcleo, tá? É um acontecimento do núcleo. Então, eu vou ter prótons e nêutrons, certo? Os prótons eu represento 1, os nêutrons 1, 0. Eu tenho um núcleo muito instável e ele vai emitir alguma coisa lá de dentro para tentar ficar estável. Essas emissões são partículas alfa, beta e a radiação gama. Cuidado que partícula é só alfa e beta. Radiação é gama, certo? Então muito cuidado. Na alfa eu tenho 4 em cima, 2 embaixo. Por quê? Porque a partícula alfa ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Algumas provas vão compará-la com o núcleo do hélio, certo? Então cuidado. Ela tem um pequeno poder de penetração e um grande poder ionizante. O que isso significa? Não atravessa muitos materiais, mas ioniza esses materiais. Tranquilo? Cuidado com isso, por favor. Já a partícula beta é um elétron, que é formado do momento em que um nêutron dentro do núcleo se rompe em um próton e um elétron. Isso é uma partícula beta. Tem um poder de penetração intermediário e um poder ionizante também intermediário. E a radiação gama é uma onda eletromagnética, certo? Viaja na velocidade da luz. Se é uma onda eletromagnética e viaja na velocidade da luz, tem um grande poder de penetração. Mas como é onda eletromagnética, não é matéria. Então, só transporta energia. Por isso que o poder ionizante é baixo, certo? Cuidado com pósitron e neutrino, já apareceram em provas como o Enem. São duas partículas também. O pósitron é uma partícula beta que tem carga positiva, enquanto a partícula beta tem carga negativa. Nós chamamos o pósitron às vezes de antielétron. E o neutrino, que é uma partícula que tem massa desprezível e tem carga zero, carga neutra, tá? Ele causa problemas em campos magnéticos. Show? Então essas são as emissões. O que é importante a gente conhecer dessas emissões, galera? É importante a gente conhecer dessas emissões, a lei de desintegração. Essa lei de desintegração pode ser ou a desintegração alfa, que aparece como lei de Soddy, que é quando o núcleo pi, que é o núcleo instável, emite uma partícula alfa. A massa diminui 4 unidades e o número atômico diminui em 2 unidades. Então veja, ó, 218 emitiu alfa, virou 214. Então o que eu falo para a galera é tratar a flechinha como um sinal de igual. 218 é igual a 4 mais 214. E o 84 emitiu 2 nêutrons, fica 82, diminuindo 2 unidades. Professorzinho, e se emitisse 2 partículas alfa? Ia ser tudo dobrado. Ia diminuir 4 embaixo, ia para 80. Ia diminuir 8 em cima, ia para 210. Beleza? Então essa é a ideia. E uma emissão beta aparece para você como lei de Soddy-Fajans, onde, cuidado, como eu vou emitir uma partícula beta, um nêutron virou um próton e a beta. Então eu vou ganhar um próton. É por isso que o elemento que eu vou formar aqui, o núcleo filho, é um elemento que tem um número atômico uma unidade maior que o pi, que é instável. E a massa continua a mesma. Então, núcleo pai e núcleo filho são isóbaros. O exemplo mais comum é o carbono 14, emitindo a partícula beta e se transformando em nitrogênio. Beleza? Show! Muito bem.
Agora, quando a gente está falando de radioatividade, a gente tem que tomar cuidado com a parte da cinética que vimos na aula 9, tá? A lei de velocidade para um decaimento radioativo é de primeira ordem. Então, A emite alfa e vira B. Então, a lei de velocidade é V igual a K, concentração do A elevado a 1. Ordem 1, para quando eu estou falando de lei de decaimento. Mas o mais importante, povo lindo, é o tempo de meia-vida, ou período de semidesintegração, como chama a prova do Enem. Tá? O que é isso? É o tempo necessário para que a atividade caia pela metade. Então eu trouxe um gráfico para você ter uma ideia. Atividade pode ser massa, pode ser mol, pode ser porcentagem, tá? Então é a atividade. Tem uma fórmula, atividade inicial dividido pela atividade final é 2 elevado a n, onde a atividade inicial, o n é a quantidade de tempos de meia-vida e não o tempo de meia-vida. Então, por exemplo, aqui eu passei 4 tempos de meia-vida. Então, o n valeria 4. Eu comecei com 100, passou um tempo de meia-vida, 50. Vai caindo, chega a 25, decorrido o mesmo tempo de meia-vida. Então, vai sempre caindo a metade. Nesses exercícios, galera, a gente tem sempre duas formas de resolver, tá? A primeira é dividindo por 2. Então, tem lá, o tempo de meia-vida do césio é 30 anos. Qual o tempo necessário para que a quantidade do césio seja 3,125%? Então, vamos ver. Eu começo com 100, que é a atividade máxima dele ali no início. Passado um tempo de meia-vida, 50, dividiu por 2. Depois, passou outro tempo de meia-vida, 25. Passado outro tempo de meia-vida, 12,5. Passado outro tempo de meia-vida, 6,25. Passado o tempo de meia-vida, 3,125. Ou seja, para que eu saísse do 100 e chegasse a 3,125, eu precisei de 5 tempos de meia-vida. Se a meia-vida vale 30 anos, o tempo total que eu vou esperar é de 150 anos. Tranquilo? 5 tempos de meia-vida. 5 vezes 30, 150. Para mim, galera, é o jeito mais fácil. É o jeito mais tranquilo. Tem pela fórmula. Só substituir os valores na fórmula. Você vai chegar no n igual a 5, multiplica pelo tempo de meia-vida, dá os 150. É a segunda forma. A fórmula eu só indico em casos em que você vai chegar em valores que não batem um tempo de meia-vida inteiro. Então, por exemplo, se você quisesse aqui 4%, aí você teria que fazer pela fórmula, que nem eu fiz aqui, ó. Pela fórmula. Qual o tempo para que a massa de 100 gramas de uma amostra radioativa decaia para 1? Ele deu log de 2 e o tempo de meia-vida igual a 10 horas. Se eu for fazer divisão por 2, eu não consigo chegar exatamente em 1. Então, o que eu faço? Eu vou fazer pela fórmula. Só resolvo pela fórmula. Então, eu vou ter A0 sobre A é 2 elevado a N. A0 é a massa inicial, A é a massa final. 2 elevado a N fica 100 igual a 2N. Aí você fala, nossa, prof, eu não sei fazer essa conta, professor. Eu não sei. Por isso a gente aplica log dos dois lados. Log de 100 é igual a log de 2 elevado a N. Joga o N lá na frente. 100 é 10 ao quadrado. N vezes log de 2. Log de 10 ao quadrado é 2. Vezes é igual a N. 0,3 é o log de 2 que o exercício deu aqui pra gente. Então, eu vou ter que o N vai ser 6,66. Então, o tempo que é necessário é o número de tempos de meia-vida vezes o próprio tempo de meia-vida. Isso vai dar 66,6 horas. Daqui a pouco a gente faz mais exercício, fica tranquilo, tá? Aplicação. Aplicação aqui pra gente, galera, mega importante, tá? Na medicina, na indústria, na agricultura, na datação, usando o carbono 14, e na produção de energia, onde eu vou ter a possibilidade da fusão nuclear, que está acontecendo no Sol e na bomba de hidrogênio, onde dois núcleos pequenos se fundem, fusão, né? Fazem a fusão, produzindo uma grande quantidade de energia.
E trouxe como exemplo aqui o que acontece na bomba de hidrogênio, que é parecido com o que está acontecendo no Sol, tá? Vai fundir os dois núcleos e essa fusão nuclear gera uma grande quantidade de energia. Diferente do que nós chamamos de fissão nuclear, que é a quebra, um nuclão que quebra formando um nuclinho, usado na usina termonuclear e na bomba atômica, certo? O que a gente vai ter? Um átomo, um núcleo muito grande, que nós chamamos de um núcleo físsil, onde eu vou quebrar esse cara, atirando contra ele um nêutron, formando núcleos menores, 3 novos nêutrons, opa, esqueci do zero aqui, perdão, 3 novos nêutrons, certo? E energia. Essa energia vai ser produzida em quantidade aí suficiente para você aquecer, por exemplo, a água e fazer uma usina nuclear funcionar, termonuclear. Numa bomba atômica, tá? A diferença de uma bomba atômica para a usina termonuclear é que a bomba atômica a gente tem uma reação em cadeia. Eu formo 3 novos nêutrons que colidem com 3 novos núcleos, formando 9 novos nêutrons. E aí acontece em cadeia. Na usina, aqui dentro do reator, tem essas barras, que são barras de boro, que capturam nêutron. Então eu produzo 3 nêutrons, as barras capturam 2, só um nêutron continua fazendo a reação. Eu vou liberar energia, a água líquida evapora, vira água a vapor, o vapor move a turbina um gerador e gera eletricidade. Essa água vem ser resfriada para voltar para o processo. Para isso, eu uso geralmente um corpo d'água, um mar, um oceano e assim por diante. Beleza? Então domina aqui essas questões. Vamos lá resolver alguns exercícios e aí você vai ver que radioatividade vai ser a questão que vai estar na tua prova e você vai sorrir. Vamos lá. Bora lá então, galera, resolver alguns exercícios aqui. Então ele fala assim, ó, 01. O terremoto e o tsunami ocorridos no Japão em 11 de março de 2011 romperam as paredes de isolamento de alguns reatores da usina nuclear de Fukushima, o que ocasionou a liberação de substâncias radioativas. Entre elas está o iodo 131, cuja presença na natureza está limitada por sua meia-vida de 8 dias. Muito bem, 8 dias é o tempo de meia-vida. Beleza. O tempo estimado para esse material se desintegra até atingir 1/16 de sua massa inicial é... Então vamos supor que a massa inicial fosse 1, 100%, 1. Passado um tempo de meia-vida, essa quantidade cai pela metade, ou seja, 1/2. Passado outro tempo de meia-vida, isso cai pela metade, 1/4. Outro tempo de meia-vida, 1/8, sempre vezes 2, 1/8. E passando o outro tempo de meia-vida, 1/16. Então, quantos tempos de meia-vida foram necessários para chegar a 1/16? 4 tempos de meia-vida. Se o tempo de meia-vida vale 8 dias, então eu vou ter 32 dias. Tá aí a resposta. Letra D. Tranquilo? Só isso, prof? Só isso, galera. Divisão por 2. Não tem erro, tá? Não tem erro. Vou deixar a 2 para você quebrar a cabeça, tá? Quebra bastante a cabeça. Ela é bem bacana, tá? De uma prova do Enem. A 3. Vamos fazer a 3. Vamos lá. Ele fala assim, ó. Os materiais radioativos emitem diferentes tipos de radiação. A radiação gama, por exemplo, por sua alta energia e penetração, consegue remover elétrons de átomos de tecidos internos e romper ligações químicas por ionização, podendo causar mutação do DNA. Já as partículas beta têm o mesmo efeito ionizante, mas atuam sobre células da pele, porque elas não têm um poder de penetração tão grande, é intermediário. Segundo o texto, o indivíduo irradiado por uma fonte radioativa é exposto ao risco de transformar-se em um corpo radioativo? Não, que ele foi irradiado. Eu só vou me transformar num corpo radioativo se eu encostar, tá? Armazenar radiação e armazená-la? Também não, só se eu encostar.
Emitir radiação e contaminar outras pessoas? Também não. Só se eu encostar no material. Sofrer alterações gênicas e desenvolver câncer? Exatamente. Resposta letra D. Tá? Muito cuidado, galera, com o conceito que é pejorativo para radiação, tá? A galera acha que a radiação sempre é ruim. Não é isso. Show! Vamos lá. 04. O iodo 131, quando ele coloca o número, tá? Depois do nome é o número de massa. Lembra disso? Legal. A variedade radioativa do iodo tem meia-vida de 8 dias. E sua reação de decaimento é apresentada ali. Ele é um alfa emissor. Beleza. Diante do exposto, assinale o que for correto. 01. O número atômico do iodo é 53. Verdadeiro. O número de baixo é 53. O decaimento do iodo ocorre por emissão de partícula alfa. Verdadeiro. Emite partícula alfa, é um alfa emissor. Após 24 dias, uma massa de 100 gramas vai ser reduzida a 12,5. Espera aí. O tempo de meia-vida é 8. O tempo total é N vezes o tempo de meia-vida. O tempo total foi 24. O N eu não sei. A meia-vida é 8. Então, eu vou ter 3 tempos de meia-vida. Certo? Então, se eu estava com 100 gramas, passado um tempo de meia-vida, eu fico com 50. Passado o segundo tempo de meia-vida, eu fico com 25. Passado o terceiro tempo de meia-vida, eu fico com 12,5 gramas. Então, verdadeira 04. E 08, o elemento formado na reação do decaimento apresentado é o antimônio 127. Verdade, SB é o antimônio, 127 é o seu número de massa. Beleza? Bem tranquilo esse exercício, galera. Ah, eu gostei, prof, eu vou fazer só questão de radioatividade. Ótimo. Sem problema. Treina a radioatividade que você vai ver que é sucesso. 05. Com relação aos fenômenos de fissão e fusão nuclear, assinale o que for correto. Na fissão nuclear, é liberada uma maior quantidade de energia que na fusão. Falso. É o contrário. A energia na fissão é menor. 02. Fusão nuclear é a junção de núcleos atômicos pequenos formando núcleos maiores, liberando uma grande quantidade de energia. Perfeito? Essa é a definição aí de fusão nuclear. 04. O processo de fissão nuclear é aproveitado pelo homem para a geração de energia elétrica. Fissão nuclear é o que a gente usa nas termonucleares. Perfeito. 08. O processo de fusão nuclear ocorre naturalmente no Sol e em outras estrelas. Exato, em outras estrelas que a gente tem a queima, provavelmente está acontecendo o quê? Uma fusão nuclear. E por último, a fissão nuclear é o processo de quebra de núcleos atômicos grandes em núcleos menores, liberando grande quantidade de energia. Olha, galera, interessante isso aqui, a gente pode até entrar com recurso. Libera a quantidade de energia grande se a gente deixar a reação acontecer livremente, tá? Agora, em comparação com a fusão, não é tão grande. Eu, Rodrigo, coloco como verdadeiro, tá? Eu, Rodrigo, coloco como verdadeiro porque está acontecendo uma reação em cadeia. Fechado? Boa. Numa prova de somatória, a estratégia seria não marcar essa alternativa, porque se o gabarito considerar ela errada, você perde a questão inteira. Seja estrategista. Ótimo. Show. Próximo exercício. Vamos lá. Questão de número 8. Só para a gente terminar. Rapidinho, aula de radioatividade super rápida. Questão de número 8 diz assim, ó. O reator atômico instalado no município de Angra dos Reis é do tipo PWR, reator de água pressurizada. O seu princípio básico consiste em obter energia através de um fenômeno de fissão nuclear, em que ocorre a ruptura de núcleos pesados em outros mais leves, liberando grande quantidade de energia. Esse fenômeno pode ser representado pela seguinte reação. Aqui ele formou césio, o T e 2 nêutrons. Não foi a reação que eu falei. Por quê? Porque pode acontecer diferente.
Aí ele fala, os números atômicos e da massa do elemento T são... Então me ajuda, ele quer o Z e o A. Você vai fazer duas contas, uma olhando para a parte superior e outra olhando para a parte inferior. Então vamos fazer para a parte superior primeiro. Vai tratar a flechinha como um sinal de igual. Então a gente vai ter 1 mais 2, 3, 5, flechinha igual, 1, 4, 4 mais A, mais 2 nêutrons, 2 vezes 1. Certo? Vou passar, vai ficar 236 menos 146. Então, A, que é A. Nosso A vai dar o quê? 90. Tchau, tchau, tchau. Achamos a resposta. Mas vamos fazer para a parte de baixo. Para a parte de baixo, você vai ter 0, tá aqui ele, mais 92 é igual a 55 mais Z mais 2 vezes 0. Então, Z vai ser 92 menos 55. Exatamente, vai dar quanto? 37. Show? Tá aí então, galera, nossa aulinha de radioatividade. Não tem segredo, destrua todos os exercícios. Show? Nos encontramos na próxima aula, galerinha. Valeu, tchau, tchau.